geração eleita, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical deste domingo. E eu quero, primeiramente, ler a palavra do Senhor aqui em Atos, capítulo 7, versos 20 em diante, que diz: Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Aqui no verso 30 diz: E completado 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Que Deus aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Oremos. Pai amado, muito obrigado por esta manhã que o Senhor concede a cada um de nós para estudarmos um pouco mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, abençoa e dá entendimento a cada um dos nossos irmãos, para que estejam aprendendo a tua palavra, colocando em prática, que venhamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Abençoa o teu servo pastor e a sua família, abençoa a liderança desta igreja, Pai, abençoa cada membro, Senhor, cada família aqui representada, meu Deus. Fala conosco nesta manhã, nesta escola, Deus, que é a escola mais importante que existe na face da terra, porque ensina a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, cantando o hino de número 366, Firmeza. Moisés, o terceiro personagem do discurso de Estevão. Moisés foi o libertador do povo. E aqui nesse relato, Estevão se alonga um pouco mais
para falar a respeito de Moisés, porque ele havia sido acusado de falar contra Moisés lá no capítulo 6, verso 11. Então ele mostra o imenso respeito que ele tinha tanto pela liderança de Moisés quanto pela lei. E nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases ou 3 períodos de 40 anos cada um. E isto traz lições preciosas para as nossas vidas hoje. Cada período, cada fase mostra um Moisés diferente. Assim como você e eu também podemos passar por estas fases. Vamos ver quais são elas. E eu quero convidar a nossa amada irmã Ana para fazer a leitura do primeiro período da vida de Moisés, que vai de 0 a 40 anos. O segundo período eu convido a irmã Gal para fazer a leitura, que vai de 40 a 80 anos. Depois eu volto com o terceiro período da vida de Moisés e vocês vão ver quantas semelhanças nós temos com este servo de Deus. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos. No primeiro período de 0 a 40 anos, Moisés pensa que é forte. Ele nasceu num tempo perigoso, pois foi exposto a um cruel destino. Contudo, nesse cenário foi resgatado por uma extraordinária providência para ser educado na corte de Faraó. Moisés torna-se um homem douto em toda a ciência do Egito, reconhecido como um indivíduo poderoso em palavras e obras. É a sua força que tenta ser o libertador do seu povo, mas seus irmãos o rejeitam como tal. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela participação. Então, nesse primeiro período da vida de Moisés, ele foi criado no palácio como príncipe. Ele aprendeu toda a ciência, toda a tecnologia da época. Ele era o todo-poderoso, o herdeiro do trono egípcio. Aprendeu com as melhores ciências que havia na época. Então, Moisés, nesse primeiro período, ele se achou forte. Quantas vezes nós achamos que somos alguma coisa? Aí Deus vem e nos leva ao deserto para mostrar quem verdadeiramente nós somos. Toda pessoa prepotente, toda pessoa soberba, não pode ser usada por Deus dessa forma. Deus precisa quebrantar, Deus precisa amassar e mostrar a essência dessa pessoa. Com Moisés, nesse primeiro período, ele aprendeu isso. Apesar de ter tido uma infância, como nós conhecemos, atribulada, foi perseguido para que não vivesse, Faraó tentando matar todas as crianças, mas como era propósito de Deus levantar um libertador para o seu povo, Moisés então foi preservado de maneira sobrenatural e teve toda essa preparação até chegar a ser príncipe do Egito antigo. Mas vamos ouvir então agora o segundo relato, dos anos 40 a 80. Leia aí para nós, minha irmã Gal. Paz, irmãos, bom dia. Vou compartilhar aqui um trecho desse ensinamento que a gente tem pensado nesses dias. No segundo período, de 40 a 80 anos, Moisés reconhece que é fraco. Ao ser rejeitado como libertador do seu povo, foge para a terra de Midian, onde se estabelece como peregrino, casa-se e tem filhos. Troca o trono do Egito pelo deserto, as carruagens pelo cajado e o conforto na corte pelo calor tórrido do deserto. É nesse deserto que Deus lhe aparece e lhe convoca para ser libertador de Israel. O mesmo Moisés, rejeitado pelos israelitas como autoridade e juiz, é agora escolhido por Deus como chefe e libertador do seu povo, com a assistência do anjo que lhe aparece na sarça. Que você detenha essa palavra no seu coração. Se porventura você já foi rejeitado, saiba que você é o escolhido de Deus, ainda que as circunstâncias ao seu redor não sejam tão favoráveis. Mas Deus é assim, Ele escolhe, Ele protege, e nós já sabíamos que Deus tinha escolhido Moisés lá no seu nascimento, quando ele foi lançado naquele rio, mas foi encontrado por alguém que poderia pegá-lo, e ele foi em Deus um salvador naquele momento, e foi salvado por Deus desde aquele momento ali. O que você pense, Deus teve um plano na vida de Moisés,
mesmo quando a circunstância era de morte, mesmo quando ele foi rejeitado. E é assim conosco, continua sendo, porque o Deus é o mesmo. Deus abençoe a todos. Amém. Então esse segundo período de Moisés, ele estava no deserto, como pastor do rebanho de Jetro, seu sogro. Foi um tempo de ensino para que o seu caráter fosse moldado, para quebrar a soberba, a prepotência. Moisés, ele reconhece neste segundo período que ele é fraco. Enquanto no primeiro ele se achava forte, agora ele reconhece que ele é fraco. Agora ele não confiava mais na sua posição social, na sua capacidade intelectual, nos seus bens. Ele experimentou os dois lados. Ele experimentou a fama e o anonimato, a aclamação e a rejeição, a soberba e a humildade. Agora ele se despojou de si mesmo. Tem uma música que diz: eu nada sou sem ti. E é isso mesmo, amados. Quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, nós reconhecemos a nossa fragilidade. E depois deste segundo período, aí sim, com 80 anos, é que Moisés estava pronto para a terceira fase da sua vida. E esta fase é justamente conduzindo o povo de Israel. Eu vou fazer leitura para vocês. Dos anos 80 ao 120 é chamado o terceiro período da vida de Moisés. Moisés aprende que Deus é tudo. Ele já com 80 anos, Moisés vai ao Egito, libertando o povo de Israel da amarga escravidão. Deus manifesta na terra dos faraós o seu poder, através dos poderosos milagres, triunfando sobre Faraó e sobre o seu conjunto de deuses que eram adorados por eles. Naquela terra, conforme nos mostra capítulo 7, verso 36. Para os judeus, Moisés estava acima de todos os homens que haviam obedecido ao mandato de Deus. Era literalmente o homem que havia deixado um reino para responder ao chamado de Deus e conduzir o seu povo. William Barclay corretamente destaca que o homem de grandeza não é aquele que, como os judeus, está atado a seu passado e apegado aos seus privilégios. O homem verdadeiramente grande é aquele que está pronto a responder ao chamado, sai e deixa para trás toda a comodidade, toda a tranquilidade que tinha. Esse texto nos faz lembrar dos nossos missionários. Homens e mulheres que abandonaram seus empregos muitas vezes, seus familiares, o aconchego da família, do lar, dos amigos, e foram atender a um chamado de Deus específico para falar do Senhor Jesus a pessoas, a povos que não conhecem nem o verdadeiro Deus e nem a vida eterna. Nós aprendemos também que quem chama, quem capacita para uma obra, para um ministério, é Deus. Ele faz tudo conforme a sua vontade. Filipenses 2,13 diz que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós aprendemos também nesse relato que Deus está acima de todos os deuses. Quando Deus fez aquela manifestação do seu poder para Faraó e todo o Egito, ele estava mostrando que só ele é o Senhor, que não há Deus além dele, que fora dele não há Salvador. Meus amados, nosso Deus é tremendo. Ele é um Deus verdadeiro que mostra com provas infalíveis que não há ninguém semelhante a ele. E Israel é o povo rebelde, que sempre foi rebelde contra Deus. No capítulo 7 que estamos estudando, dos versos 37 a 43, Estevão continuou dizendo ao povo que foi Moisés quem profetizou sobre a vinda do Messias, um profeta semelhante a Moisés, conforme Deuteronômio 18:15. Mas porém, assim como o povo rejeitou a liderança de Moisés, também os ouvintes de Estevão estavam rejeitando o profeta apontado por Moisés. Assim como seus pais no passado mataram os profetas que falavam daquele que viria, eles também, os de hoje, os da época de Estevão, crucificaram Jesus, o profeta que veio. Estevão trouxe a luz do passado para repreender as trevas do presente, mostrando que os judeus, na verdade, eles eram zelosos da lei, porém sem entendimento, como Paulo nos fala em Romanos 10, 1 e 2. Estevão, ele fez um esboço da vida e do ministério de Moisés no Egito,
em Midian e no deserto, mostrando que Deus estava com Moisés todo o tempo, em cada período, em cada lugar. Nós aprendemos com isso também que onde Deus estiver, ali é terra santa. O céu é Jesus, e onde Jesus estiver, ali o céu será, ou o céu será ali. Glória a Deus por isso. Davi e Salomão, os construtores do templo. Estevão lhe relembra esse tempo de construção do templo. Ele descreve o período de colonização da terra prometida e do estabelecimento da monarquia. E nesse tempo, a estrutura religiosa foi mencionada pela primeira vez. Estevão relembra que o tabernáculo foi construído de acordo com as determinações que Deus havia dado a Moisés lá em Êxodo 25. E desde a conquista da terra até os dias do rei Davi, o tabernáculo era o centro de adoração do povo de Israel. Só então Davi pede a Deus a oportunidade de lhe construir uma casa mais firme, onde a presença do Senhor pudesse estar ali. E Deus não permite que Davi o faça, porque Davi foi considerado um homem de sangue, porque ele participava de muitas guerras. E é bom lembrar que o tabernáculo, ele não foi construído, nem o tabernáculo, nem o templo, não foram construídos com o propósito de confinar ou isolar Deus num espaço geográfico. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu manifestar a sua presença no meio do seu povo. Por isso ele permitiu que levassem a arca, que era o símbolo da sua presença, tanto no tabernáculo quanto no templo. E eu fiquei pensando, amados, será que hoje nós não estamos caindo no mesmo erro que os judeus? Porque o templo ele foi construído para ser um local de bênção, mas ele se tornou um local de maldição, porque o povo passou a adorar o templo ao invés de adorar a Deus. Hoje muitas pessoas têm adorado coisas, lugares, pessoas, quando deveriam adorar somente a Deus e amar pessoas. Eu quero convidar o nosso amado irmão Gilson, porque ele vai traçar um paralelo da construção do templo para com os nossos dias. Meu irmão, a palavra é sua. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, meu nome é Gilson e o texto que eu fiquei de compartilhar com os irmãos foi Atos 7, de 44 a 50. E para ser resumido, Estevão, nesse texto, ele faz um paralelo entre o tabernáculo e o templo, quando ele menciona que o tabernáculo, uma espécie de tenda, onde se guardava a arca da aliança, era algo que poderia ser levado de um lugar para o outro, algo transitório, se por assim dizer. E foi quando Davi chegou e quis construir um templo permanente, para Deus, querendo oferecer algo melhor para ele, com a melhor das intenções, é claro. E Deus lhe negou essa atribuição, permitindo a Salomão que realizasse isto. E me faz lembrar, fazer um paralelo entre talvez eu e João Luiz, quando nós iniciamos ali junto com o irmão Daniel, aí na congregação do Lomanto, e as pingueiras caíam, a gente abria a Bíblia e procurava um lugar ideal para não molhar a Bíblia, e era bem precário, mas Deus permitiu a outros que executassem essa obra abençoada aí, que é a Igreja do Lomanto hoje, algo que foi realmente digno do que Deus, próximo do que Deus realmente é, grandioso, maravilhoso, algo abençoado. Ficou esse tempo aí. Então, João Leusa lembra disso, que é daquela época. Então, foi de grande importância, assim como naquele tempo que Davi construiu o templo, é a construção dessa congregação hoje aí no bairro, a edificação desse imóvel, E eu pude observar no vídeo e nas fotos que
grupo que ali congrega, não diferentemente, é algo que faz parte também, um grupo abençoado, dedicado, tudo organizadinho. E é por aí, né? Confesso que eu não sou muito assim, dinâmico na internet, mas não é muito usual da minha parte. Mas eu queria expressar aos irmãos a alegria, a satisfação de ver esse progresso na casa de Deus. Queria poder ver em todas as igrejas onde já passei esse mesmo progresso, não só físico e estrutural, mas um progresso de gente. E eu ainda quero visitar vocês e dar um abraço a todos, né? Quando passar esse período todo aí, é claro. Que Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, né? Um abraço também a Maria José e a Leusa, que me conheceram mais de perto, e a outros irmãos que possivelmente ainda estão aí. Que Deus abençoe. Jesus, o anunciado por todos os profetas. Estevão acusa os judeus de terem perseguido continuamente os profetas. Ele chega ao ponto máximo do seu argumento quando ele maneja a palavra ou a espada da verdade e acusa seus ouvintes de serem homens de dura cerviz. A mesma acusação que foi feita a seus pais por Moisés e também pelos profetas. Eles são incircuncisos de coração e de ouvido. Estevão denuncia aos ouvintes e os acusa de serem culpados de pecarem contra o Espírito Santo, de pecarem contra o justo e de pecarem contra a lei. Eles são culpados de matarem Jesus, aquele a que todos os profetas anunciaram e predisseram. E eles cometeram esse crime não foi por ignorância, mas foi por desobediência e rebeldia. Meus amados, os judeus rejeitaram Jesus como Messias e o mataram. Mas hoje as pessoas rejeitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, apesar de todas as profecias já terem se cumprido. A Bíblia diz que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, que é composta por todos que se arrependeram dos seus pecados e nasceram de novo por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E você estará entre eles quando Jesus vier buscar a sua igreja? Você está verdadeiramente esperando a volta de Jesus? Se você não tem certeza da salvação, saiba que ainda há tempo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Peça a Ele para entrar no seu coração, fazer morada, perdoar os seus pecados e lhe dar a certeza da vida eterna. Porque Jesus voltará, quer as pessoas creiam ou não, quer as pessoas estejam preparadas ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, assim como se cumpriu no passado. Para participar conosco dessa escola, eu quero convidar a nossa irmã Lucrécia, que também terá uma participação maravilhosa nesse momento mágico, nesse momento tremendo e abençoado que é a nossa escola bíblica dominical. Amada, a palavra é sua. Graça e paz, irmãos. Lendo o texto bíblico que relata a morte de Estevão, me chama a atenção vários pontos, mas eu vou me ater apenas ao fato de ser o último momento dele. Primeiro, Estevão era um cristão, um grande exemplo de cristão. Ele vivia no meio de uma sociedade corrupta, num ambiente onde as pessoas estavam pervertendo as verdades de Deus. Eles estavam deixando o que era de verdade e vivendo outras verdades. E ele não se calou. Ele era uma pessoa que ele tinha intrepidez, ele confrontou. E quando todas as pessoas que dizem que conhecem a Deus e são confrontadas, elas, na verdade, elas ficam enfurecidas. Elas ficam com muita raiva quando alguém diz, olha, você pode estar dizendo que você é de Deus, mas de Deus você não tem nada. Ou isso que você está agindo, a maneira como você está agindo não é de Deus. Então, o primeiro aprendizado que eu tenho com Estevão é esse. Ele não se calou. O silêncio nesse momento não era oportuno. Outro ponto que me chama a atenção é a palavra último. No último momento de Estevão, em que o povo se enfureceu e o lincharam, mataram de forma cruel. Apedrejamento era uma das formas mais cruéis de se matar um ser humano. E naquele momento, ele estava tão cheio de Deus e tão cheio da paz de Deus, que ele não se deixou
vencer pelo mal. Ele não se deixou vencer pela dor. A dor não o alcançou. De forma que ele aprendeu a olhar e encontrar no meio de tudo aquilo a paz que excede, como a Bíblia fala, todo entendimento. De forma que ele olhou para os céus, o céu se abriu e ele ainda relatou para aquelas pessoas o que ele estava vendo. E estava vendo algo também muito forte, que é Deus, Jesus à destra de Deus, em pé. Quando um rei levanta, é porque ele vai agir. Então, assim, naquele momento em que ele viu Jesus em pé, ele teve a alegria de saber que ele estava indo para o céu. A paz de saber que ele estava indo se encontrar com Deus. Mas também ele teve, no último momento, aprendeu com Jesus a orar e pedir para que Deus não imputasse àqueles homens aquele pecado, porque ele sabia que quando a vingança vem das mãos de Deus, ninguém fica em pé. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Não tem poder que tire outro das mãos dele. Então eu finalizo me lembrando muito de um hino do cantor cristão que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a gente possa aprender com Estevão, que num tempo difícil como esse que estamos vivendo, onde a hipocrisia tem imperado, onde a gente tem visto as verdades de Deus sendo modificadas, que a gente não se cale. A gente tenha a coragem de dizer: isso não é de Deus. E a segunda coisa é ter paz. A paz de se encontrar com Jesus e dizer: Senhor, como é bom saber que eu vou sair daqui e ir para aí, ficar contigo. Porque a minha paz, o meu amor está firmado no Senhor. Está firmado no Senhor. Amém. Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigada pela sua participação conosco nessa escola dominical. Queremos finalizar aqui agradecendo a Deus pela vida de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. A sua morte não foi um julgamento justo, foi um linchamento. Porque o Sinédrio ele não tinha competência nem autoridade para aplicar a pena de morte em ninguém. Mas Estevão, o primeiro diácono da igreja, ele seguiu o exemplo do Senhor Jesus, tanto na vida quanto na morte. Ele viveu de forma excelente e morreu de forma exemplar. Morreu ajoelhado aqui na terra, mas foi recebido de pé lá nos céus. Se pudéssemos escrever uma frase, um pensamento na sua lápide, estaria escrito assim: Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um que participou conosco dessa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Até a próxima semana, com mais um capítulo maravilhoso da Palavra de Deus. Até breve. Que o Senhor te abençoe.